Entre Elas VIP, o podcast onde as mulheres se conectam e se inspiram. Oferecimento: Camila Costa e Divas. Conectando mulheres incríveis. Denise Miguel. Elevando sua elegância a cada passo. O Funil. Seu bar de música ao vivo. Tradição desde 2006. Inova Hair. Realçando sua beleza, elevando sua autoestima. Olá, pessoal, e vamos começar mais um podcast do Entre Elas VIP, e a convidada especial de hoje é a Ellen Carvalho. Ellen Carvalho, ela é mentora de líderes e carreira. Seja muito bem-vinda, Ellen, ao nosso podcast. Obrigada, Camila, pelo convite. E vamos fazer um bate-papo bem legal aqui, né? A gente vai conversar sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre carreira, né? Tá tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Muito bem. Ellen, quem é a Ellen Carvalho hoje, né? A Ellen empreendedora. Quem é a Ellen? Conta pra gente. Eita, primeiro que eu venho lá do norte, né? De Belém do Pará. Opa! Belém do Pará, minha terra, né? Minha Lá terra é quente, do Sírio, muito Lá é quente, quente. muito quente. Então, já passei por Belém, né? Minha terra de nascimento, fui por Macapá, depois Goiânia e agora em São José dos Campos, para estar aqui nesse podcast, né? Maravilha. Sou mãe de 2 meninos lindos, né? Já adultos. E eu passei a minha vida praticamente toda na CLT. Né? Eu fui gestora de operadoras de plano de saúde, onde se tem vários conflitos, várias questões aí. E, num determinado tempo, acredito que ali, próximo da pandemia também, eu decidi que tinha chegado ao fim nessa minha trajetória na CLT. Eu já vinha me preparando há algum tempo para fazer esse pulo. E eu já sabia que aquilo já não me completava mais, né? A minha jornada tinha acabado. E aí eu resolvi empreender em plena pandemia. A realidade, acho que de muita gente, né? A realidade de muitas mulheres, né? O medo tem, muito medo, né? Mas o meu motivo de sair da CLT também foi por uma questão de burnout, né? Eu recebi um diagnóstico de burnout e eu já vinha com muitas situações de ter que deixar a família, ter que cuidar dos outros e não conseguir cuidar da sua família, não ter tempo, não ter lazer, não ter descanso, não ser feliz. Então, nesse determinado momento, eu parei, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? E aí eu tomei a decisão, digo, eu vou sair, né? Vou sair. Isso foi antes de sair, tá? Uhum. Porque quando a gente empreende, assim, tem essa questão de amanhã não é assim. É o plano calma, B, né? Calma. Então, assim, o que eu fiz? Me preparei, depois a gente pode detalhar como que foi esse preparo, né? Até para as outras mulheres aí que têm que vir, né? Para essa experiência. Enfim, por conta desse diagnóstico, eu vi que eu tinha que parar naquele momento e pensar, o que eu quero? Quanto tempo de vida eu ainda tenho? O que eu quero viver nesse tanto de vida que eu tenho? Eu quero continuar infeliz, insatisfeita, né? Sem ver minha família, sem conviver com a minha família. Meus filhos cresceram e nem vi esse tempo passar. Então, eu disse, não, chega para mim. Né? Antes de eu dar o ultimato de onde eu estava, eu me preparei para esse pulo. É o que eu acho que falta muito hoje nas mulheres, né? Elas vão até o copo transbordar. Eu também fui assim, mas eu me preparei um tiquinho antes do copo transbordar. Foi se organizando. Eu fui me organizando, né? Eu fiz uma reserva financeira para ficar fora do mercado até 1 ano. Eu fiz um MBA, né, na área que eu gostaria de atuar. Eu fiz também uma formação em coach, porque eu já sabia que eu gostava ali da área de desenvolvimento humano. Não sabia muito bem o quê, né? Mas eu gostava, sempre fui procurada para orientar sobre carreira, né, sobre trajetória, sobre negócios. As pessoas sempre me perguntavam. Então, eu, né, já de olho nessa questão do desenvolvimento humano, eu disse, tá, o que eu vou fazer da minha vida? Porque os boletos não vão esperar eu decidir. Eles vão chegar.
E então eu disse, tá, primeiro eu vou procurar me capacitar. E isso, uma observação, tá, Camila? Não é o que eu oriento hoje. O que eu fiz é o que eu oriento não fazer, tá? Porque o que eu acredito? Eu acredito que todo mundo já tem muita bagagem técnica sobre alguma coisa. Então, eu não preciso de mais um curso, de mais um livro, de mais uma formação, não. Eu posso montar um produto com o que eu sei, com o que eu tenho. Trabalhar com as ferramentas que você já possui. Esse é o início correto, tá? Lógico, buscar alguém que te dê esse suporte, né, de te orientar melhor sobre esse caminho que você tem que fazer e como que você pode ser mais assertiva no trajeto desse caminho. Mas as mulheres, eu falo de mulheres porque eu trabalho com mulheres, né? A vida toda, e ao me tornar empreendedora, eu escolhi, né, nichar o meu mercado para as mulheres, porque eu vejo essa grande dificuldade, né? A gente tem muito essa questão da síndrome da impostora. Eu não posso. Será que eu consigo? Eu ainda não fiz isso. Eu preciso de mais isso. Eu preciso de mais isso. E ela vai se colocando ali situações... Obstáculos, né? Exatamente. Se sabotando. Tanto que eu trabalho com isso, tá? Autossabotagem. Então, enfrentamento à autossabotagem. E é uma questão da gente desenvolver ali uma mentalidade de crescimento. Porque a nossa mente, ela foi preparada para a sobrevivência. Então, a gente vai estar sempre se apegando ao... Eu tenho que pagar meus boletos, eu tenho que ficar quietinha aqui, eu tenho meus compromissos. Então, eu não posso me jogar em... Que é o que a gente vem na cabeça. Eu vou me jogar nisso, eu vou aventurar, vou arriscar. Né? E aí você se mantém presa naquilo, infeliz, mas, nossa, estou cumprindo com as minhas obrigações, né? As pessoas me admiram porque eu estou na CLT, eu sou gestora, isso daí não adianta nada. Né? Primeiro que gerente é um cargo, não é a sua vida, não é você. É passageiro, né? É passageiro. E você está... Gestão, para mim, eu acho que todo mundo deveria passar por um cargo de gestão. Porque é o momento da sua vida que mais você pratica a resiliência e a empatia. E é o que todo o nosso mundo precisa. Aprender a trabalhar em equipe, com pessoas de múltiplas, né, personalidades. Diferentes gerações, diferentes necessidades. Conhecimentos. Exatamente. Então, importante. Quando você é gestor, você está muito mais ali sendo ajudado a desenvolver habilidades e competências do que o contrário. Né? Então, para todo mundo, eu assim, aconselho que, se puder ter essa experiência, que passe por essa experiência. Porque o lado bom é que você pode transformar muitas vidas. Né? A gente, às vezes, acha que a gente está transformando só a vida do gestor, do nosso funcionário direto, do nosso colaborador direto, mas, na verdade, aquilo tem um impacto na família dele, em uma cadeia muito grande. Que multiplica, né? Que multiplica. E eu sempre pensei assim, né? Nas empresas que eu entrava, eu dizia assim, quem que eu vou ajudar? Qual é a vida que eu vou transformar aqui? E eu sempre saí deixando um substituto. Né, deixando a equipe preparada para liderar na minha ausência. E isso deu muito certo. Até hoje, né? É um compromisso, é um comprometimento, né? Com o ser humano. Isso. Né, com o ser humano. Então, a liderança, para mim, é muito mais servir do que qualquer outra coisa. Então, quem entra na liderança com pensamento de status, de ego, de remuneração, né, do financeiro, não se mantém muito tempo. Ela vai ficar ali angustiada, vai ver que não era nada daquilo que ela queria, porque eu acho que liderança é uma missão. É uma missão que você tem, entendeu? De transformar a vida das pessoas. Ponto. É isso. E vindo para o empreendedorismo não é muito diferente. Você continua na missão. A gente continua na missão de transformar vidas de uma outra forma. E seja ele em qualquer segmento, né? Em qualquer segmento. Que você escolha. Então, na pandemia, daí retornando à história, né? Fui fazer, né, a formação em coach, fiz alguns cursos, análise comportamental, enfim. E aí, o que eu posso fazer hoje com o que eu tenho? Né? Me preparei como coach, fiz o MBA lá em gestão de pessoas, fiz análise comportamental. Bom, eu vi que coach transforma vidas.
apesar de ter muitos picaretas aí, né, se denominando coach, mas enfim, toda profissão tem os bons e os não tão bons. Mas aí eu comecei, eu digo, não, eu vou, a gente chama de pro bono, né? Começa a atender também gratuitamente, que é algo que eu não recomendo também. Porque é o seu tempo, e tempo é vida. Uhum. E ali você está passando não só o conhecimento sobre aquilo, mas é sobre a sua expertise e toda a sua vivência que você teve ao longo da sua vida. Uhum. Então, isso sempre tem que ter um retorno peso, financeiro. né? Né? E aí eu comecei a atender, né, as pessoas mais próximas de mim. E eu, nossa, estou vendo que as pessoas estão conseguindo evoluir com essas orientações. Eu disse, então eu vou focar nisso. Vou focar nisso, Uhum. né? E fui começando, e aí deu certo com um, aquele começou a indicar para o outro, começou a indicar para o outro. Daí eu digo, pronto. Cresceu. Cresceu, tá dando certo até hoje, né? Depois disso, eu vi que eu poderia agregar outras metodologias, porque o coach é uma metodologia, eu tenho outra metodologia quando eu me torno uma mentora, né? No coach, eu tenho uma metodologia de extrair, deixar que a pessoa fale. Já na mentoria, eu pego toda a minha experiência, minha vivência e dou o direcionamento, né, mais assertivo possível do que a pessoa precisa fazer para chegar onde ela quer. Então, aí eu disse, gente, não é coach, não é mentoria, é tudo junto. Porque eu vou fazer o uso das ferramentas que eu tiver para aquela pessoa alcançar o que ela quer. Uhum. Né? E eu disse assim, e eu vou focar no público feminino, porque eu não quero umas pessoas sofrendo na carreira como eu sofri há tantos anos. Porque eu nunca fui feliz na carreira. Né? Tinha um bichinho lá dentro de mim que dizia assim, tem alguma coisa errada. E eu não sabia o que era. Você estava fazendo por obrigação e não por prazer, né? Por obrigação. Mas assim, eu também não tomava uma atitude, porque eu vou fazer o quê se eu só sei fazer isso? Né? Então, um pensamentozinho, né? A mentalidade ainda lá no rústica. E aí, mas enfim, deu muito certo, continuei a fazendo, e muito por conta disso, né? Das mulheres deixarem de serem felizes na sua carreira, delas conseguirem reduzir o tempo delas na procura do que realmente elas estão buscando, porque muitas não sabem. Elas estão na CLT, estão insatisfeitas como eu, mas eu vou sair daqui e vou fazer o que da minha vida? Para onde que eu vou? Os boletos vão chegar, eu vou ter que pagar, o que eu faço? Né? Então, montei uma mentoria específica para essas mulheres, né? Ou mulheres que queiram se desenvolver dentro da liderança, ter mais posicionamento, mais, né, justamente ali poder fazer uma liderança inspiradora, que é outro detalhe, né? Nós somos jogadas na liderança. A empresa, geralmente, ela não te prepara para isso. Sim. Ela não te diz como fazer uma reunião assertiva, como dar um feedback que dê resultado, como que você delega, qual é o tipo, né, de liderança que mais se encaixa dentro do que você busca, dentro da sua personalidade, do seu perfil comportamental. Então, tudo isso eu venho aprender no empreendedorismo, né? Estudando para ajudar outras mulheres. Baseado em tudo que você já passou. E tudo também, que eu né? já passei. Eu trouxe as minhas dores, coloquei no papel e disse, gente, existem alternativas para não passar por essas dores. Né? Se você for bem preparada, se você souber os conflitos que você vai ter que resolver, o que você vai passar, você evita isso. E sai linda e glamurosa, né? De situações como essas. Então, preparei essa mentoria para liderança, né? Que se chama Líder 3D, que é o despertar, o desenvolver e o direcionar. O despertar. Ninguém vai a canto algum sem o autoconhecimento. É o primeiro passo para tudo. Eu quero empreender, não quero empreender, quero começar na CLT, você tem que se conhecer. Então, eu trago uma bagagem aí de ferramentas para que a gente trabalhe nisso, né? O desenvolver. Eu já decidi o que eu quero, o que eu faço para chegar onde eu quero, o que eu preciso de competências, de habilidades, de conhecimento técnico. E o direcionar, que é plano de ação. O que eu tenho que fazer, em que tempo que eu tenho, que recurso que eu preciso, né? Então, é a minha metodologia para desenvolver líderes. Direta, objetiva, né? Direto. Tanto que a mentoria ela é de 2 meses.
Então, é assim, é para você, né, Intensivão. aplicar. É um intensivão. intensivão. Eu aprendi, eu aplico, né? Conheci, aplico. Tem que ser assim. Maravilha. Nossa, Ellen, e depois de tanta experiência de você ter montado esse plano, né, de ação, literalmente um 3D aí, hoje, vale a pena a gente largar a CLT para poder empreender? Vale. Eu teria feito isso há muito mais tempo. Sabe, Camila, como que eu tive a certeza disso? Você já parou para pensar em quais são os seus valores pessoais? O que é de mais importante para você que você não abre mão? Você já parou lá atrás na faculdade, alguém te fez parar para pensar nisso? A minha qualidade ou na de CLT? Vida. A minha qualidade de vida. Eu não abro mão da minha qualidade de vida, gente. Então, partindo desse princípio da qualidade de vida, você teria escolhido a CLT? Não. Gente, se eu tivesse conhecido empreendedorismo há 23 anos atrás, eu não teria nem dado a minha carteira para ser assinada. Exatamente. Mas... Então, quando eu tive que passar por isso, né? Eu tive que passar por isso. É isso que eu quero evitar, que as mulheres passem por isso. Porque quando a gente faz todo esse apanhado aí do autoconhecimento, essa sessão que eu vou chamar de valores é uma das mais importantes. E eu já estou dando uma dica, né? Uma dica super importante. Olha, anotem, hein, meninas? Uma dica super importante, porque assim, quais são os seus 3 principais valores? Os meus: família, liberdade e contribuição. Contribuição eu conseguia na CLT, né? Porque eu estou ali sempre em prol do outro. Como eu fui durante muito tempo gestora, eu estava sempre ajudando, né? Ajudando as outras pessoas. Mas e a família? Você tinha tempo para curtir a família? Para ver seus filhos crescerem? Não. Acho que ninguém na CLT tem isso, né? Então. A gente fica escrava realmente de um relógio de ponto. E liberdade. Né? Durante muitos anos eu trabalhei numa sala fechada que a gente não tinha nem janela para olhar para a rua. Você estava chovendo. Era um passarinho. E aí eu entendi que era isso que me incomodava. Porque não estava o meu modelo de trabalho não estava adequado ao modelo de vida que eu queria para mim. Então eu queria liberdade geográfica, financeira, eu queria independência. Né? E eu preciso ser bem remunerada. A gente tem na cabeça, eu só consigo ser bem remunerada se eu tiver um cargo de direção. Não. Né? Não precisa. Então, hoje, às vezes, em um projeto, muitas vezes eu posso dizer, né, em um projeto que eu termino em uma semana, é o dobro do que eu ganhava na CLT. Então, empreender vale a pena, sim. Não tenha medo, né, meninas? Não tenha medo. Mas assim, e a pessoa que tem medo? Sabe aquela pessoa assim, ela quer, mas ela morre de medo. Tem solução? Tem jeito? Com certeza, com certeza. Por isso que a gente estava falando ali dos bastidores, né? Sobre a questão, eu vou para a faculdade, eu faço uma mentoria, o que eu faço se eu estiver perdida na carreira? Né? Então, eu até te respondi, né? Eu fiz até com meu filho isso. Pela necessidade que eu vi dele, eu escolhi aguardar um pouquinho a faculdade e investir em uma mentoria. Por quê? Porque era um acompanhamento personalizado dentro das necessidades dele e do tempo dele. Então, o investimento foi maravilhoso, né? Assim, deu super resultado, o que a gente queria. E tem jeito, sim, através do autoconhecimento. A gente explorar isso, sabe? O que realmente você quer, quais são os seus valores, do que você não abre mão, como que você se enxerga lá na frente, quais são suas responsabilidades também, que a gente não pode deixar isso de lado, né? Mas é muito importante, assim, saber, hoje eu tenho o quê? Eu tenho 52 anos, né? Então, vamos supor que eu tenha mais 20 anos. O que eu quero fazer desses 20 anos? Como serão aproveitados? Como serão aproveitados? Infelizes dentro de uma gaiola? Ou ali lutando no dia a dia para que o que eu quero dê certo? Mas conhecendo pessoas, lugares. Exatamente. Né? Frequentando eventos, que é o que eu amo também. Viajar.
né? E está transformando vidas ao mesmo tempo. E sendo livre. Sendo livre. E sendo livre. Quer dizer, cumprindo com os meus valores. Né? Então, hoje eu consigo, sim, dentro do que eu faço, dentro da minha escolha de carreira, contemplar esses 3 valores principais que eu tenho. Então, mesmo a pessoa tendo medo, né, de empreender, se ela se focar para o que realmente ela quer, para os valores, ela consegue. Se ela não conseguir fazer isso, ela pode buscar ajuda, né? Exatamente. Porque tem os profissionais que vão te dar uma ajudinha, um empurrãozinho, para poder você conseguir entender, né? Exatamente. Qual é realmente o seu objetivo de vida. Se entender, primeiramente, né? E depois ali de estar construindo um plano para que ela alcance o que ela quer. O medo, ele é muito da nossa mentalidade também, né? O medo é da gente sair dessa zona de conforto, é de confrontar com o desconhecido. Mas quando você se prepara, quando você sabe qual é a causa do medo, ele é substituído por outros sentimentos. Né? Então, se eu sei que ao atravessar a rua eu tenho que olhar o sinaleiro, eu tenho medo de atravessar a rua, mas se eu sei que olhando o sinaleiro eu consigo atravessar com segurança, eu vou atravessar sem medo, certo? Então, o complicado, o desafio dessas pessoas é como é que eu atravesso a rua, o que eu tenho que fazer para atravessar a rua com segurança? E aí que vem o papel do coach, o papel do mentor, o papel do terapeuta. Tudo para poder ajudar, tudo para né? poder. Até o do psicólogo, às vezes, psicólogo, né? Exatamente. Para poder tá ajudando nesse processo, né? Para você ter uma ideia, a minha mãe é um próprio exemplo. Minha mãe é um exemplo de muitas coisas para mim, né? Mas para você ter uma ideia, a minha mãe agora, nessa altura do campeonato, não vou dizer a idade dela porque ela não gosta. Mas ninguém dá a idade que ela tem. Mas agora, recentemente, ela resolveu ser terapeuta. Olha que lindo! Né? Ela sempre veio da área da saúde, mas assim, ela já estava meio que ali, não vou mais trabalhar, né? Ela sempre foi muito ativa, mas assim, deixa eu descansar um pouquinho, viver a minha vida. Mas aí agora ela assistindo aí no digital, toda inteirada, né, do digital, viu algumas coisas, alguns cursos, algumas formações, e ela disse, nossa, eu quero fazer isso, mas eu não estou muito velha para isso. Que isso também é uma pergunta, né? As pessoas têm muito disso. Tem idade para começar a empreender? Tem idade para a gente fazer transição de carreira? Se eu estou viva, é o momento. É agora. É agora. É agora. O momento é agora. É agora. Então, assim, eu digo, mãe, se tu tens vontade, não pensa 2 vezes. Vamos estruturar isso e se embora. E ela está, assim, maravilhada, né? E ela disse para mim, nossa filha, é tão maravilhoso, né, poder viver de algo e fazer algo. Está tão ativa, trocando, ajudando pessoas nessa altura do campeonato. Coisa que ela não achava que fosse possível, né? Olha que ela achava, né? que teria que fazer uma faculdade. E aí que entra de novo a mentoria. Né? Porque, assim, com uma certa idade, a gente já pensa, quanto tempo eu tenho? Não vou ter tempo de fazer uma faculdade de 5 anos, pós-graduação, para poder ir para o mercado. Né? Então, como ela já tinha ali algumas... Até ela tinha já a base do conhecimento. Exatamente. Ela só queria dar uma modelada naquilo, né? E olha que desafio, né? Porque ela vem para o digital, que não é da época dela. As pessoas com um pouco mais de idade já não têm essa... Não tem esse habilidade, costume, né, da tecnologia à mãos. E tá lá, tô mexendo ali nas redes sociais dela, sabe? Mas ela tá estudando tudo e mais um pouco do que ela pode, mas assim, não tem idade, não tem dia certo, não tem época certa. Se você quer, é agora. É a decisão, né? É a decisão. É a decisão. É a principal coisa. E assim, as pessoas também têm muita dificuldade. Deixa para amanhã. Eu vou pensar nisso nas férias. Na verdade, aí vai uma orientação, né, de coach. Coloque data no que você quer, sempre. Sempre, até para tomar decisão. Sim. Então, se eu preciso tomar uma decisão sobre algo, eu não deixo para amanhã, eu coloco a data de até quando eu posso tomar essa decisão.
Eu tenho para mim, eu faço muito cartaz de metas, né? Cartaz de sonhos, né? Mapa dos sonhos. E eu falo que tudo tem que ter data e quanto vai me custar. Ou é financeiramente, ou é tempo que eu tenho que me empenhar para aquilo desenvolver. Exatamente. Mas sonho sem meta não é sonho, é delírio, né? É delírio. Exatamente. Então, se a gente quer ser uma empreendedora de sucesso, tenha metas pessoais, né? Exatamente. Coisas que são pautáveis e que você consiga desenvolver ou que você consiga ajuda para serem desenvolvidas. E se você tem dificuldade com isso, procure alguém para te ajudar. Né? Procura uma mentoria, procura um terapeuta, procura um psicólogo. Procura a Ellen, gente. Me procura, vai deixar gente. O contato me dela procura, também. me procura, que eu estou aqui ansiosa para colocar essas mulheres dentro do rumo certo. Tirar o medo, né? Tirar a insegurança. O medo, exatamente. Porque tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. A gente estava conversando também, né, que a gente se coloca muitas barreiras, nós temos muitas crenças, nós somos aí parte de um país que veio da escravatura, então tem o machismo. Agora que a mulher está ali tentando ocupar um espaço, né, na liderança, um espaço no mercado de trabalho, ser reconhecida, e quem melhor do que as próprias mulheres que já passaram por isso, para ajudar, né? Então, vamos encurtar o tempo e vamos, assim, ser mais assertivas nas nossas decisões. E apoiar também, porque eu vejo muita importância das empreendedoras, uma apoiando as outras, né? Porque, realmente, dentro de um mundo machista, a gente só vai conseguir deixar de igual, né, igual direito quando a gente conseguir se impor, né? Quando a gente conseguir se impor. Haja visto, gente, eleições municipais numa cidade de São José dos Campos, o tamanho que é, de 21 vereadores, só 2 mulheres. 2 mulheres. Nós estamos realmente fazendo a nossa função. Então, assim, apoiem as empreendedoras, né? Ainda tem muito campo, né? Tem muito campo. A gente tem muito espaço para crescer. E como que né? eu posso apoiar, né, Camila? Porque eu vejo assim, a gente compartilha tanta informação no digital. É algo que eu paro bem para pensar, sabe? Porque eu compartilho os meus colegas, os empreendedores e empreendedoras. Então, se eu tenho um amigo que é cantor, vai fazer um show, eu compartilho. Se tem uma amiga ali que vai dar uma palestra, eu compartilho. Mas é muito mais fácil a gente ver as pessoas compartilhando algo de pessoas que elas não conhecem. E que não são nem próximos, né? Exatamente. Às vezes é um show que vai acontecer lá do outro lado do país, a pessoa está compartilhando o show, mas o cantor da nossa cidade que toca no bar de uma empreendedora, não existe o compartilhamento. A pessoa vê, mas ela não tem aquela postura de ajudar a engajar, né? Você passa por isso? Às vezes você faz um post lindo que você demorou ali 5 horas do teu dia para fazer, né? Faz uma enquete, aí pergunta sim ou não. Você vê que tem 50 ali que só te olharam. Todas as pessoas próximas. E uma respondeu. Uma respondeu. Passo por isso. Ali é frustrante. Não é? É frustrante. É muito foco para a gente não desistir de empreender, né? Eu trabalho com beleza, né? Então, eu estou sempre empenhada em querer levar, né, a autoestima para as mulheres. Mas eu passo por isso diariamente. Até em grupos de WhatsApp. Sabe quando a gente faz você prepara aquele convite com todo carinho. Você vê lá, né, que mais de 50% do grupo viram. Mas não teve uma carinha, uma curtida. Então, meninas, parabéns, né? Empreendedoras, se ajudem, porque uma ajudando a outra, todas crescem. Exatamente. Todas crescem. E isso alimenta o ego, alimenta, né, a energia, né, da gente, para poder a gente querer fazer e melhorar e aumentar, né, o atendimento, a qualidade do serviço cada vez mais. E quando tá ruim, dá um feedback também. Porque as empreendedoras, gente, elas, pelo menos eu, né, acho que a grande parte gostam de ouvir um feedback. Camila, tá legal, mas melhora um pouquinho ali. Isso é bacana, porque, né, a gente está se ajudando, a gente está crescendo juntas, né? Isso é o mundo do empreendedorismo, né? Porque a falta da humildade, né, da empatia, da resiliência, né? Então, começa tudo por nós. Só que as pessoas estão tão, assim, perdidas, acho que no mundo, e a gente está vivendo um mundo de tanto egoísmo, né, de tanta loucura, mas valeu o alerta.
não é? Sim, Que a gente está aqui para se ajudar. é. Então, geralmente, eu vejo que as mulheres... Eu vou falar das mulheres porque eu trabalho com as mulheres. Né? Então, pensa assim, ai, eu não vou... É caro. Eu não vou perguntar, não. Eu nem vou entrar no WhatsApp dela para perguntar, porque eu sei que eu não vou conseguir pagar. Como que você sabe que você não vai conseguir pagar? Como que você sabe? Às vezes é um problema, um desafio tão pequeno que você não vai precisar de 10 sessões, de 2 meses. É um ajuste. E aí você fica ali sofrendo meses e meses. Com aquela vontade de saber como que é e não pergunta, né? E não pergunta. Eu gosto sempre de falar assim também que o não a gente sempre tem. Exatamente. Então, se o não a gente já tem, se as portas estão fechadas, então é olho de peroba na cara e vamos lá buscar o sim, né? Você vai lá buscar o sim. E seja para qualquer situação, né? Qualquer situação que a gente passa por uns perrengues, né? Todo mundo passa por perrengue e ok. E às vezes o não é para você. O não é para a pessoa naquele momento. Não é você, empreendedora, que está ganhando aquele não, né? Exatamente. Então, é saber lidar com essa dor também, né? Porque isso frustra também bastante, né? Muitas empreendedoras que às vezes começam um negócio, que eu até queria tocar nesse assunto também, que às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu quero empreender, mas quanto de dinheiro eu preciso ter para empreender? Imagina, eu vou empreender, eu preciso gastar muito, muito dinheiro. Assim, depende do que você quer empreender, não é? Depende muito. Por exemplo, o digital, ele veio para salvar muita gente, né? Assim, nós não teríamos tanta oportunidade hoje de estar num momento como esse sem o digital. Antes nós não tínhamos essa oportunidade de trazer a nossa voz, a nossa opinião. Era só se fosse na Globo, na SBT, em grandes empresas aí de comunicação. Mas assim, hoje, por exemplo, o digital, você precisa de um celular, de um computador e boa vontade. E querer atitude, principalmente atitude. Né? E tudo pode começar pelo digital. Então, por isso que eu digo, a questão do autoconhecimento é muito importante. Né? Quais são as ferramentas que eu já tenho e que eu posso estar utilizando para dar o pontapé inicial? Agora, o pontapé inicial, né? Eu preciso de autoconhecimento, eu preciso de um planejamento estratégico, eu preciso de network. Para empreendedora, é isso. É essencial. É isso. É por aí que eu começo. E tem que passar por essas fases. Não adianta querer ficar pulando, né? Tem que passar. E network, que foi algo que a gente não trouxe aqui, né? Que é extremamente importante. Eu, quando eu estava na CLT, não me preocupava com network. E quando eu fiz o pulo, eu vi, gente, o que eu fiz da minha vida? Que hoje, né, eu não apresentei, ninguém sabe quem é a Ellen fora, né, do mercado que ela atuava. Então, façam network. São as oportunidades de estar no lugar certo, com as pessoas certas e falando sobre você, né? Exatamente. Porque fazer a propaganda da gente, né? O tempo todo. É a melhor, a oportunidade que a gente tem, né? Eu estive com uma amiga essa semana e ela disse assim, nossa, eu tomei uma decisão de fazer uma sociedade com uma empresa e eu abandonei o meu nome. E agora eu estou vendo que eu nunca deveria ter feito isso. Porque a empresa, ela vai continuar, né? Mas eu vou ter que refazer todo um trabalho que eu já tinha feito do meu nome, né? E hoje eu ainda ganho bem mais com o meu nome do que com a empresa. Como representante, né? Da empresa. Da empresa. O seu nome é sempre a prioridade. Então, vá em eventos, fale sobre você, sobre o seu trabalho, porque muitas mulheres têm vergonha, ou são tímidas, ou são introvertidas, não conseguem. Então, é outra dica, escreva seu discurso. Saiba quem é você. E sempre diga para todo mundo quem é você e o que você quer. Aquele treinamento, né? Aquele autotreinamento de se falar na frente do espelho em 1 minuto é super válido, né? Super válido. Não é dica, gente, para quem não faz isso, quem trava na hora de se apresentar, faça isso. Vai na frente do espelho, fica 1 minuto falando sobre você. Grava. Para depois você ouvir. Exatamente, ouvir e ver. Ótima dica. Porque eu consegui fazer isso também, eu só consegui me apresentar fazendo, né, participando dessa atividade, né? Eu aprendi isso em uma das muitas mentorias que eu participei, né, de imersão.
E aí eu aprendi essa técnica. Falei assim, então hoje eu uso, às vezes quando eu quero refinar o meu discurso, ou quando eu vou num evento específico, né? Então eu testo na frente do espelho, gravo. É isso mesmo que eu queria ouvir? É isso mesmo que eu quero passar de informação, né? E eu aprendi hoje, eu faço e ensino para outras mulheres a fazerem. E eu percebo que isso acaba ajudando a destravar. Muito. Né? Ajuda a destravar. E se na hora você trava, assim, o que você pode fazer é em tópicos, né? Eu começo por aqui, porque às vezes na hora dá o nervoso, você não consegue engatar o texto, mas se você lembra dos tópicos, aí você consegue desenvolver. Aí desenvolve, né? Nossa, mas muito bacana. O nosso papo já está encerrando por hoje, mas a gente agradece muito, muito a sua participação. Eu que agradeço. Esperamos ter você de volta aqui muitas vezes, porque esse assunto vai longe, né? Verdade. Esse assunto de carreira, de liderança, né? De coragem para você tomar a decisão, vai longe, tá? Vai longe. Gente, a gente vai deixar aqui embaixo, né? Os contatos da Ellen, para que vocês possam fazer contato com ela. Chame ela, peça ajuda mesmo, peça ajuda. Estamos aqui. E olha, e criem coragem. Para você que está nessa aí, ó, não sei se eu abandono, não sei se eu vou lá. Às vezes você já empreende, mas de repente você não está feliz no que você está empreendendo. Dá para mudar, dá tempo. Busca ajuda, tá? Que tudo, o tempo é agora, né? O tempo é hoje. O tempo é hoje. E tempo é vida. Muito obrigada, Ellen. Obrigada, Camila. Tchau, Até a gente. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.